Então, gente, esse é um texto que muitos de vocês já leram repetidas vezes. Eu gosto muito dessa passagem porque é um tônico. A gente tem que tomar um suplemento alimentar, especialmente depois de 50, né, Reginaldo? Vitaminas, né? Então, de A a Z, aqui tem tônico, tem um fortificante. Quando a gente era mais garoto, quando a gente era menor, menor sempre fui, né? Mas quando a gente era garoto, o biotônico Fontoura, quem lembra do biotônico Fontoura? Oh, aquilo nos mantém de pé até hoje, né, Dona Maria? Então, gente, tem certos textos que foram escritos na Bíblia para nos alavancar. Vamos para frente, vamos para cima. Porque tem algumas pessoas que quando elas enfrentam dificuldades grandes, eu estou falando de dificuldades enormes, que você se sente frágil, vulnerável demais. Tem certos textos na Bíblia que eles trazem para nós a responsabilidade de assumir o nosso papel. Por quê? Porque alguns, quando veem, quando surgem situações assim tão grandes que todos nós estamos sujeitos a passar, algum tipo de obstáculo, sei lá, uma doença muito grave, inesperada, uma crise no casamento, uma luta com filhos nas drogas, essas questões que acontecem no mundo, porque se você parar para pensar, quase todos os dias vêm setas invisíveis que causam em nós alguma aflição. Foi sexta ou sábado que os médicos foram mortos no Rio, né? A gente vai perdendo até a noção de dias, não é? Porque as coisas vão caindo aos borbotões sobre a nossa cabeça. São bombas invisíveis. É uma criança que é encontrada morta num buraco, tragédias, inundações, uma guerra que estoura no dia seguinte, cai no nosso colo. Então, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente vai se tornar vitimizados, fracos, e Deus nos chama para assumir o protagonismo da nossa história. Quer dizer, eu preciso fazer boas escolhas e atitudes para a casa não cair. Minha casa pessoal, minha vida, nem aqueles que dependem de mim. Então, Deus tem um lindo plano para o povo dele e para cada um de nós em particular. Ele nos inclui. Porque muitos anos antes de falarem de inclusão, Deus é inclusivo. A gente vê na Jesus de Nazaré incluindo todo tipo de pessoa machucada, mazelada, maltratada pela vida. Então ele tem um lindo plano. E esse texto fala de uma visão assim extraordinária. Mas aí é que pega. Se a gente vai abraçar pela fé os desafios, ou vamos olhar para que o mundo mostra a força humana, a força da realidade. Porque Deus sempre nos chama para o sobrenatural. Então nós vamos começar lendo essa história. E eu quero ler aqui, está travado assim. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão. Nós estamos também em missão, porque eu tenho que falar do passado e trazer para o futuro, tá certo? Para os nossos dias. A terra de Canaã, terra que dou. Quem doou a terra? Deus. Deus deu a terra para esse povo. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, que era a fronteira entre o deserto do Sinai e a Canaã, que eles chegaram lá, conforme a ordem do Senhor. Mas antes de prosseguir, eu preciso recordar o que nós ouvimos a semana passada. Vocês lembram quem estava aqui? O
o pastor Rogério já introduziu Moisés em cena, como ele nasceu, como ele quis, na sua autossuficiência, na liderança humana, assumir a liderança do povo, e ele se descontrolou, né? E cometeu uma injustiça ali na força humana, matou um egípcio, teve que fugir. Aí a gente pensa assim, puxa, Moisés matou uma pessoa, calma, ele ficou na penitenciária, no deserto, 40 anos. Verdade? Ficou lá, isolado, como se fosse uma penitenciária, só que Deus trabalhou o caráter dele, ali no anonimato. Às vezes vem sofrimento na nossa vida, que é para Deus lapidar nosso caráter, para fazer com que a gente tenha sensibilidade para depender dele. Então Moisés foi lapidado, cuidando de ovelhas, para cuidar de pessoas. Aí ele volta, liberta o povo, saíram de Israel. Então, só para conectar o que eu vou falar hoje, que tem esse contexto que a gente ouviu na semana passada, que já nos ajudou. Tá certo? Saíram do Egito com as bagagens, eram peregrinos. 1 Pedro também fala que nós somos peregrinos nessa terra, nós não somos daqui, uma pátria celestial nos aguarda, nós estamos indo para outra Canaã, que é a terra prometida celestial, né? a outra Canaã, e eles vinham para Canaã da terra, tá certo? Então há uma comparação aí que somos peregrinos. Jesus é o nosso grande libertador e Moisés era o libertador do povo. É tanta coisa que eu preciso me organizar aqui. Calma, vamos respirar. Quanto tempo demora do Egito até chegar onde eles chegaram agora? Já atravessaram todo o deserto, teve reclamação, reclamaram de falta de água, de falta de comida, uma queixa que não... Umas 10 vezes eles queixaram do Senhor. Mas finalmente chegaram. Ufa, vamos entrar na terra agora. Ei, vamos entrar na terra agora. Deus nos deu uma pátria. Nós éramos escravos, vivíamos debaixo da chibata do faraó. Mas agora vamos ganhar uma nação. Você sabe o que significa isso, gente? E é bem provável que de longe eles enxergavam as chaminés com fumaça, as frutas em alguns lugares, cidades fortificadas. Porque Jericó, que a gente cantou, não ficava tão longe de onde eles estão aqui. Foi a primeira cidade, né, que eles conquistaram. Então o povo estava em expectativa para ir para a cidade. Esse é o momento do texto que nós lemos. Então, aqui tem uma tarefa dada para Moisés e para 12 homens. Provavelmente esses homens eram homens de muita capacidade, homens honestos, homens referências, porque era um líder de cada tribo. Lembra das 12 tribos de Israel? Era um líder, menos a do Levi, porque Levi não fazia parte da herança, porque Levi era a tribo dos sacerdotes, dos professores e tudo mais. Então, os filhos de José ocuparam o lugar do nome de Levi. Isso é um detalhe, não é? Então, nós vamos ver aqui a tarefa. A tarefa. Que está no versículo 13, 18 a 20. Está na Bíblia esse texto, tá? É um texto grande, eu recomendo você ler capítulo 13 e capítulo 14 de Números, que narra todo esse período aqui. Vejam como é a terra. E se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim. Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre. Se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Hashtag tragam amostras. Tragam umas amostras dessa terra. Essa é a tarefa. Muito bem, gente. Aqui está o relatório. Passaram quantos dias lá, mapeando a terra? 40. Aqueles 12 andaram, percorreram a terra
durante 40 dias. E trouxeram o relatório. Deram o seguinte relatório: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. É uma terra tão farturenta, né, que flui, né? Leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Eles trouxeram, em outra passagem, um cacho de uva que 2 homens tinham que transportar o cacho de uva. Então você imagina um homem com tipo de uma vara, né? Um na frente, outro atrás, carregando aquele grande cacho. Imagina o cacho, romãs, figos, eles trouxeram várias amostras. Falaram aqui, ó. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Descendentes de gigantes. O povo lá joga basquete. São os homens mais altos da terra. Olha a continuidade do relatório. Os amalequitas, lembra dos amalequitas que já falamos sobre eles? Vivem no Negueb, que é o lugar onde tem fonte de água. Né? Os amalequitas tomam conta dos poços. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Quer dizer, não tem espaço. Uns estão nas montanhas, outros estão nos vales. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Quer dizer, até o rio Jordão está tomado. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, eu grifei aqui, não podemos. Isso é quando não tem fé, a incredulidade toma conta, e a incredulidade não tem espaço para Deus trabalhar. Nós não podemos atacar aquele povo. É muito mais forte do que nós. Em outras palavras, esse povo é tão forte que é mais forte que o nosso Deus. Porque se eles são fortes, é porque o Deus deles é forte. Não tem condição. Fim da linha. Game over. Acabou com a gente agora. Existe uma força na palavra negativa. Existe um poder no desânimo que a gente não tem ideia do contágio. Porque aqui a gente tem que entender que Deus mandou. Quando você lê na Bíblia e Deus manda, não tem mas. Não estou falando de planos seus, que às vezes a gente viaja na megalomania, somos megalomaníacos, temos manias de grandeza e temos planos que não têm o respaldo, né? Das Escrituras, são desejos do nosso. Não estou falando isso, estou falando quando a Bíblia fala, é para a gente crer e obedecer. Eles sabiam que, já antes, sabiam todo aquele povo que morava lá, Deus já tinha falado tudo isso para eles antes. Deus falou que iria lutar por eles, que tinham que ir. Na verdade, aqui não deixa de ser um teste. Assim como foi para atravessar o mar, não deixa de ser um teste. Deus acompanhando, lapidando o coração dessas pessoas para saber se realmente tinha comprometimento com ele ou não. Agora, muitas vezes o teste revela a nossa fraqueza, né? O teste muitas vezes revela a nossa falta de fé, falta de confiança, a nossa imaturidade. Porque, meu querido, prepare-se. A qualquer momento, você vai se deparar com uma situação que você não tem controle. A gente tem falado isso. Esse cristianismo que prega que você não vai passar por aflições, que Deus vai resolver tudo para você, esse não é o Deus da Bíblia. Uma vez eu escutei alguém falar, Deus não é solucionador de
problemas, Deus é solucionador de pessoas. Porque primeiro Ele trabalha aqui nesse coração, em nós, para depois Ele trabalhar através de nós. E Ele usa circunstâncias para nós podermos olhar para Ele e não deixar circunstâncias nos sufocar, nos amordaçar e nos vitimizar. Assim como Israel no passado, ainda há muitos cristãos que hoje não andam pela fé, andam pela visão. Eu sei, se a gente estivesse no lugar deles, diante desse relatório negativo, que a terra só tem pessoas poderosas, exércitos, e que eles eram ex-escravos. Eles não são um exército com escudo, com lança, com faca e espada. Não. Os outros já montaram o esquema lá, são fortalezas. Olha, quando a gente olha para a nossa realidade do mundo, as forças que se levantam contra o cristianismo, as ideologias desse mundo, a injustiça social, como a gente já ouviu várias vezes aqui, a questão da Covid, que foi tão difícil sobreviver a ela, a pandemia. Na própria pandemia apareceu um gigante assim, incontornável, né? A gente passa por situação, por exemplo, esse assassinato que teve no Rio, ao invés das autoridades policiais resolverem, parece que a autoridade do crime resolveu. Aí a gente fica com aquele, né? Será que esse pessoal vai tomar conta? Será que, olha, por vezes eu já me deparei com situações assim de um governador ou um prefeito receber um papelzinho assim. Um papelzinho, tá? Governador, eu sei onde você mora, eu sei o horário que seus filhos vão para a escola, eu conheço os seus hábitos. Fica calado nessa greve. Bom, gente, eu estou aqui projetando um pouco de situação, porque assusta a gente pensar isso, não assusta? Mas se você for andar nesse caminho, você vai ficar a pessoa mais medrosa do mundo, porque nossa mente tem uma capacidade de amplificação que a gente não tem controle. Porque a realidade parece tão assim, vamos dizer, a realidade parece tão, não dá para mover, irremovível, a realidade parece tão crua, tão assim escancarada, tão invencível, tão instalada, tão forte, que a gente se sente como esses homens aqui. Vamos para esse lugar nada. Esses homens têm umas mãos enormes. Nunca vimos homens grandes. Eles vão pegar na cabeça da gente com a mão e arrebentar. Olha as cidades desses caras. O que é isso? Esse Moisés é doido. Esse Josué é outro doido varrido. Eu vou... Não. Nada disso. E nossas crianças? Vamos expor nossas crianças a esse perigo? Alguém tem que fazer alguma coisa? Não dá. Você pensa isso multiplicado de várias maneiras, a influência do poder negativo de não enfrentar o que é para ser enfrentado. E espalharam entre os israelitas. Ó, isso aqui, ó, pior do que o WhatsApp, né? Porque boca a boca, assim, um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos... Agora pronto, gente. Olha a amplificação aqui. Então todos eram... Tinha um povo lá que era descendente de gigante. Agora já virou todos. Outra coisa. A terra que mana leite mal, devora... Tem gente acordada aqui. Ó, a terra que mana leite e mel escancara a boca. Quando eu leio isso aqui, eu pensei, o que será que eles estão falando? É um terremoto? É um abismo que se abre assim e as pessoas caem dentro? Porque eles colocaram assim um pavor
que passaram a noite toda chorando. Eles passaram a noite toda chorando. Deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui. Pessoal, dá um alô aí para mim. Vimos também os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. E olha o detalhe. Nós parecíamos gafanhotos a nós, e eles nos viam como gafanhotos. Homens que foram chamados para serem príncipes no povo de Deus, homens chamados para serem referências, homens preparados para aquela missão, agora se colocam como um inseto, um gafanhoto. E quantas vezes a gente se sente como uma formiguinha, assim, diante de forças tão descomunais. Então, meus queridos, assim como Israel no passado, cristãos hoje, que andam pela visão, não pela fé, deixam de desfrutar, eu vou falar de novo, deixam de ter mais qualidade de vida nessa terra. Achei interessante que esse mas, quando a gente projeta coisas negativas e a gente as alimenta, nós vamos ou voltar para trás, ou eu sou um coitado. Tá vendo, pastor? Fiquei doente. Eu não vou conseguir. Ai, por que Deus me deixou passar por isso? Ai, o que eu faço agora? Ai, meu filho saiu de casa. O que eu faço agora? Meu marido saiu de casa. Meu marido não me ama mais. Ai. Taquicardia. Gente, eu não estou aqui para, ficar desconsiderando as dificuldades que a gente passa. Mas a gente está sujeito a passar por uma calamidade nessa vida. Pode acontecer com qualquer um. A gente pode ser assaltado na rua, podemos ser mortos na rua. A gente vive numa situação de violência. Puxa, pastor, mas Deus não vai nos proteger? Deus tem os planos dele. Às vezes Deus vai nos levar dessa maneira. A morte não é um fim. O mundo não é o mundo que Deus criou, que Deus queria. O mundo está anormal. O estrago do pecado é muito grande. É muito grande. Por que Deus permitiu que Tiago fosse morto à espada por Herodes? Capítulo 12 de Atos. E por que Deus libertou Pedro da prisão? Tiago era apóstolo também. Nem por isso Deus errou. Ele sabe o que ele faz. Mas uma garantia nós temos. Quando a gente está em Cristo. Vejam bem. Em Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem coisas do presente, nem do futuro. Nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Grandes homens e mulheres, melhores do que nós, foram mortos de maneira muito horrível, mas tombaram aqui na terra e se levantaram como príncipes no céu, aclamados e bem recebidos. Um show de boas-vindas no céu, porque temeram ao Senhor. Naquela noite, toda a comunidade, é triste isso, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. De novo, olha como reforça, né? 3 vezes fala, toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Imagina você não conseguir dormir, porque às vezes a gente não consegue dormir por um som que está perto da nossa casa, né? Rosângela Pichal que o diga. Tem uns bares na frente da casa dela que é uma loucura. Mas imagina você não conseguir dormir por ouvir gritos de choro. Famílias inteiras chorando a noite toda. Porque pensa a frustração, né?
saíram do Egito para entrar na Terra Prometida, e agora não dá. É uma frustração. O que está acontecendo? Eles já tinham visto manifestações do poder de Deus, mas esse povo tem amnésia. Esse povo tem amnésia. Não é só aquele povo. Na verdade, a gente esquece muito facilmente das bênçãos recebidas, e o nosso cérebro, ele tem uma capacidade quando ele recebe matéria-prima, ele trabalha naquela matéria-prima. Então, se a matéria-prima que a gente injeta na nossa cabeça é matéria-prima de más notícias, de notícia ruim, de depressão, o nosso cérebro já trabalha para ficar instalado na nossa mente de que não dá. Não dá. A gente é fraco mesmo. Né? E como a gente tem uma capacidade de culpar, né? Começou a queixar desse Moisés. Queixaram-se contra Moisés. Nós gostamos de achar culpados. Nós queremos encontrar pessoas para a gente descarregar nossa frustração. Ah, foi meu pai, foi minha mãe que me criou desse jeito. Aí foi na época que eu nasci. É que meu jeito é assim, sabe? Eu fui formado assim, pela maneira que eu fui criado. A gente não assume a nossa culpa. A gente não fala assim, eu errei. Eu fiz escolhas erradas na vida. É verdade que a gente recebe uma grande carga de influência. Mas eu já ouvi a história de João e de Antônio. Foram criados numa comunidade bem carente, né? Uma favela muito violenta. O João, ele tomou uma decisão. Ele falou assim, eu vou estudar. Porque o meu meio ou vai me tornar um bandido, ou eu vou tentar me libertar pelos estudos. E o João procurou estudar. Já o Antônio já começou a ganhar dinheiro fácil, virou aqueles aviãozinhos do tráfico, né, que leva a droga, e o Antônio se tornou um bandido. Quando eles estavam adultos, aí perguntaram um dia, né, para os dois, para o Antônio, Antônio, por que você se tornou um bandido tão perigoso assim, envolvido no tráfico? Ele falou, eu me tornei uma pessoa assim porque eu não tinha opção, né? Eu vi ali dinheiro fácil na minha mão, estava tudo muito assim fácil, eu quis aproveitar. Eu quis esse mundo, eu gostava, isso era meu mundo. Aí perguntaram para o João, por que você decidiu estudar e hoje você é um grande advogado? Eu vi que aquela vida não era para mim. Eu precisava tomar um rumo na minha vida. Então eu entendi que eu precisava me esforçar para sair daquele ambiente. Eu estou contando essa história só para a gente perceber que Deus nos deu a capacidade de escolher. E além de escolher, Deus, quem quer luz, Ele dá mais luz. Se você está buscando a luz de Deus, você vai encontrá-la. Vai cada vez mais ficando mais evidente, mais nítida essa luz que vem do nosso Deus. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então, Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a Assembleia dos Israelitas. Essa atitude de um homem que não tem medo dos homens. Essa é a atitude de um homem diante de uma situação tão instalada, tão invencível, vamos dizer assim. Ele não tem o que fazer. Moisés não tem que se defender. Não tem que usar mais argumentos. Não tem que usar mais argumentos. Porque o que o povo vai falar? Os fatos nos convencem. Não queremos... A foto convence. Caiu no chão. Isso aqui é símbolo de arrependimento. Deus, toma conta. Toma conta. Eu não tenho condições de resolver isso. Tanto ele quanto o irmão dele, Arão, se prostram diante de toda a Assembleia. Hernandes Dias Lopes tem um livro chamado Vida de Águia,
E ele fala assim: há um batalhão de pessoas hoje derrotadas pela síndrome do gafanhoto. Gente que se considera um inseto. Estes caminham pela vida cabisbaixos, vencidos, desanimados, desencorajados para a luta. Não creem nas promessas de Deus, só olham para as dificuldades, para os gigantes, não olham para Jesus. Meu querido, isso aqui mostra nosso caráter. Se você não estiver olhando sempre para Jesus e deixar Jesus como foco, você vai perder muitas bênçãos de Deus aqui na terra. E vai andar com esses efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais? Querer voltar para trás, ficar falando só do passado. Ah, lá a gente era feliz. E que tinha lá no passado deles? Tinha só açoite no couro e comida de terceira, de quarta, de quinta categoria. Ou a gente se vitimiza, não dá, a gente não consegue, eu tenho um complexo de inferioridade, eu tenho que tomar remédio. Nós contagiamos os outros, contagiamos nossas famílias. Aqui na Boca Pequena, ninguém precisa escutar. Eu já ouvi assim, filhos falando assim, a fala de desânimo do pai e da mãe. Não tem jeito, pastor. Não tem jeito. Você já viu como a gente reproduz essas falas? Cuidado com o seu negativismo. Você está forjando gente medrosa. Não é verdade, gente? Filipenses 2,14 fala assim: façam tudo sem murmuração, nem contendas. Sejam como luzeiros que resplandecem numa geração perversa. Eu creio que em muitas ocasiões a gente tem que usar, na hora que você estiver no movimento assim de reclamação, naquela hora é um excelente lugar para a gente falar que seja, Deus está no controle. Deus tem um plano. Deus é o Senhor da história. Não chegamos no final. A gente vive uma vírgula. Não tem um ponto final. Não, mas isso está acontecendo. Mas Deus. A gente coloca um aspecto positivo depois do mas. Não, mas eu vou passar por um sofrimento, uma cirurgia me aguarda. Mas Deus. Na hora que você sentar lá, eu já passei por isso. Que acende aquela luz na nossa cara. Que você está naquela maca fria, gelada. E você olha para cima e vê aqueles camaradas usando capuz. E você vê um daqueles que manda você sentar e vai aplicar a anestesia. Você fala, só o Senhor é Deus. Meus queridos, mas é muito bom a gente ser assim, não estou dizendo que a gente vai ignorar os perigos, não estou falando isso, mas que a gente tem que ter uma atitude, porque quando a maioria é deficiente da visão, a miopia espiritual sobrecarrega os ombros dos que estão na liderança. Muitas vezes os líderes, pessoas de Deus, querem levar o povo de Deus para um outro patamar de crescimento. E muitas vezes o povo está desanimado, está cansado, está frustrado, não quer participar. Você conta com as pessoas para ajudarem, poucos se apresentam para trabalhar. Você está num PG, você quer que seu PG avance, aí os visitantes não vêm, aí a gente começa a falar, puxa, Senhor, está tão difícil. A gente convida as pessoas, promete que vem, a gente conta, a gente põe a cadeira vazia, a gente ora, a pessoa não vem.
a gente olha para esses prédios, essas cidades fortes, tão difíceis de ser alcançadas. Deus, como é que a gente vai alcançar as pessoas? A gente não pode passar na entrada do condomínio. São gigantes. Senhor, nós moramos em São Paulo. As pessoas não têm tempo. As pessoas estão fugindo umas das outras. Fugindo. Porque já estão entulhadas de coisa para fazer. Uma pessoa me falou essa semana, parece que a cidade está conspirando para a gente não ter contato pessoal. E isso afeta a igreja. Estão fazendo cada vez mais apartamentos pequenos, né? De 28 metros quadrados, 30 metros quadrados, para que a pessoa não tenha nenhum lar. Ela tem só um ponto de dormida. Feliz você que tem seu quarto. Dá graças a Deus pela sua casa que tem 3, 4 cômodos, 2 cômodos. Tem pessoas que, inclusive até famílias, estão dormindo no mesmo ambiente, gente. Então tudo isso parece assim tão difícil para nós. Mas a gente vai desanimar? A gente vai deixar de orar pelo visitante? A gente vai deixar de orar pelas pessoas que a gente está testemunhando? E graças a Deus por esses. Se Deus não está nos dando visitante agora, gente, aguenta firme. Aguenta firme, porque cada semana que passa, o que nós aprendemos aqui domingo de manhã, vem como reforço nos corações desses que estão vindo. Porque nós vamos fortalecer essas pessoas. Elas vão ganhar base bíblica. Elas vão ganhar consistência. Porque se é verdade que muita coisa vai piorar, na hora do pega, essas pessoas vão saber acolher os outros. Porque tem muita gente precisando de socorro. Você acredita? Eu tenho orado por um homem na minha rua, ele tem 80 anos. Oro direto por ele, seu Ivo. Mora sozinho, a esposa o abandonou. Uns anos atrás. Aí, era de manhã cedo. Eu voltava da academia, ele estava limpando a frente da casa dele. Aí eu falei, e aí, seu Ivo, está tudo bem? Ele falou, pastor, meu coração está acelerado, é tanta coisa ruim acontecendo. Eu estou com glaucoma, não estou enxergando direito, eu trabalho só até as 2 horas. Ele é dono de uma empresa, um empresário, e depende dele, né? Mesmo com essa idade, filho abandonou, é aquela pessoa que a família caiu fora. Não sei por quê. Desculpa. O que aconteceu, gente? Eu comecei a falar de Deus para ele. Eu trouxe dessa questão do mundo mal para que nós também somos corruptos. Nós também somos pecadores. Aí daqui a pouco, eu apresentei o evangelho. Ele falou, eu nunca tinha ouvido essas coisas, eu quero. Aí eu entrei, ele fechou o portão, questão de segurança. Depois que ele orou, recebendo Cristo, ele falou para mim assim, hoje de manhã, quando eu levantei, eu não tinha forças para levantar. E lá no meu íntimo do meu coração, eu falei assim, Deus, tem esperança para mim. Me manda um socorro. Me manda um socorro, que eu não tenho força para levantar. Aí ele disse que conseguiu levantar, conseguiu tomar café. Aí ele falou assim, e você vem me trazer essa notícia. E você vem me trazer essa notícia. Então, meus queridos, muita gente, por causa das privações e das provações, vão ficar abaladas. A gente tem que preparar essas pessoas que estão no nosso PG. Porque Deus vai fazer uma grande colheita de almas. Deus vai salvar muita gente, porque tem muita gente. A cruz de Cristo, a ceia que a gente vai celebrar, ela tem um valor, gente. Jesus não morreu em vão. E até o dia da volta dele, ele vai trabalhar para trazer pessoas. Esse é um momento de preparo. Preparar nossas bases, nossos alicerces. E aqui, para concluir, tem um relatório positivo. Que é melhor falar, não é, gente? Gente, olha o que esse Caleb... Ei, Caleb... O nome não é tão bonito, não, mas... Caleb, né? Olha o que Caleb fala. Caleb fez o povo calar perante Moisés. Vamos subir, vamos tomar essa terra. É certo que venceremos. Não tem mais aqui. Vamos para cima. A gente precisa de Calebes na igreja. De Déboras. De Anas. E a fala do Josué, qual que é a Josué? Versículo 6.
Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram, rasgar quer dizer assim, chega de reclamação, a gente depende de Deus, eu estou arrependido de ouvir tudo isso que vocês estão falando. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Não tem nada de devorar, gente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, dará a nós. Não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, nós os devoraremos como se eles fossem pedaços de pão. Eita, nós! Você já pensou que diferença? Matador de gigante, né? A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Josué 14, 9. A proteção deles se foi. Isso é intimidade com Deus, porque a primeira cidade que tiveram que enfrentar, é como ele falou, a proteção deles foi retirada. O que esse povo teve que lutar com Jericó, que a gente cantou aqui? Qual foi a ordem? Anda 7 vezes, rodeia a cidade 7 vezes e deixa nas mãos do Senhor. Se eles tivessem assimilado isso, gente, que Deus lutaria por eles, Josué e Calebe viram. E consequência, gente, consequência, Calebe nos ensina, sempre surgirão obstáculos em nosso caminho, devemos ultrapassá-los, podemos vencê-los se, como Davi, confiarmos no Senhor, os Golias serão derrotados e venceremos. Punição para o povo, punição. Isso aqui é triste, mas não dá para eu deixar de falar. Nenhum de vocês entrará na terra, não só os 10 espias, tá? Não só os 10, todo o povo. Que com mão levantada eu jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais, esses filhos que vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem da terra que vocês não querem? Vocês estão desejando morrer no deserto? Cuidado com essas projeções negativas. Às vezes, elas podem acontecer. É isso que vocês querem? Toda essa geração vai morrer. Só aqueles 2 que entraram. Era para entrar imediato. O que aconteceu? Vão passar 40 anos vagando pelo deserto. E Deus, na bondade dele, não deixou envelhecer as sandálias, não deixou faltar comida. Foram morrendo pela idade, ou talvez alguma praga aos poucos. Por isso, gente, tem coisa muito boa para nós aqui na terra, mas é pela fé, é pela confiança no nosso Deus. Os cadáveres cairão no deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Nossa missão, gente, diante dos gigantes, viver para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos, é um baita desafio. A nossa igreja vai entrar numa nova fase a partir dos 40 anos. E tudo que aconteceu até hoje está contribuindo para a gente enxergar mais longe, para a gente ir mais longe, para a gente salvar mais pessoas pela fé. Falando da ceia, Jesus aproximou-se e disse, foi-me dado toda a autoridade. Vão. Aqui não é para reconhecer a terra mais, não precisa. Mas a gente tem uma tarefa também, uma grande tarefa. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Deus estava sempre com aquele povo. Jesus falou, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Somente os que se dispõem a fazer parte do plano de Deus para o seu povo celebrarão o verdadeiro sentido
da realização pessoal. Se Deus tem um plano para o povo dele, eu vou me sentir realizado dentro do plano de Deus para o povo dele. Amém?